Amados, graça e paz, amém? Aleluia, louvado seja Deus. Olha, não faz muitos dias, nós pregamos aqui uma mensagem, aliás, foi na outra igreja, né? Na igreja da rua Tremembés, bairro Pindorama. Nós falamos sobre a pessoa de Jesus. E nós provamos por A mais B que Jesus é Deus, certo? E obviamente que nós falamos que o nosso Deus, ele é trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E nós provamos que Jesus é Deus. E eu hoje me sinto assim no dever de trazer uma mensagem sobre a pessoa de Deus. Se eu falei da pessoa de Jesus, devo falar da pessoa de Deus. Obviamente que no dia que nós falamos de Jesus, provando que Jesus é Deus, nós também falamos da pessoa do Espírito Santo. E nós mostramos que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, amados irmãos, é com muito temor, escuta o que eu estou dizendo, vocês entenderam? É com muito temor mesmo que eu agora, esse pregador, um simples mortal, um homem imperfeito, um homem de carne e osso, vai falar da pessoa de Deus. Então eu estou aqui com muito temor no coração, porque o nome de Deus é tão sagrado. O nosso Deus, Yahvé, que nós não sabemos a pronúncia dessas 4 consoantes, dessas 4 letras do alfabeto hebraico, Yahvé. Nós não pretendemos explicar Deus, mas nós vamos falar algumas coisas baseado na Bíblia a respeito do nosso Deus que nós cremos. E eu quero pedir para você assistir a mensagem sobre Jesus, que está em nosso canal. Se inscreva no canal e compartilhe, porque uma mensagem como esta tem muitos motivos para você compartilhar e trazer edificação espiritual para aquele seu amigo. Compartilhe no grupo da sua família, mande para o grupo de sua empresa, onde você trabalha, para os seus colegas de faculdade, de aula, e se inscreva no canal e dê lá o seu like, aperte o sininho para receber as notificações também do canal, tá? E eu quero que você assista essas mensagens, vez e outra, para poder fixar e anotar as referências que são citadas aqui. E eu sempre coloco à disposição, se alguém desejar receber o texto, é só nos pedir pelo WhatsApp que está na descrição, não é, dos vídeos, eu sempre coloco o número do WhatsApp. Então vamos lá. Vamos começar uma jornada de leituras bíblicas, correto? Estão preparados? Vamos começar? Leia Daniel capítulo 2, verso 47. Lembrando que eu vou falar sobre a pessoa de Deus. Estou falando de Deus Pai, o Criador dos céus e da terra. Olha o que diz o versículo 47 de Daniel 2. Disse o rei, aqui é o rei Nabucodonosor falando. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis. Poderíamos parafrasear e dizer: o Senhor dos senhores, o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Então, Nabucodonosor, um rei pagão, ele faz uma declaração maravilhosa, linda, a respeito de Deus, quando ele conheceu o poder desse Deus. A ação do Deus de Daniel na vida e na pessoa de Daniel e ali no seu reino da Babilônia, na Babilônia. Ok, pessoal?
Vamos agora ler uma outra passagem, que ela está no capítulo 6 de Daniel. Eu estou apenas na introdução, correto? Eu estou na introdução e depois nós vamos discorrer sobre os atributos de Deus, etc. Os atributos morais e os atributos pessoais dele. Muito bem. Olha o que diz Daniel, capítulo 6, versículo 25. Aliás, 26 e 27. Olha aí, o rei Dário falando. Faço um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, que era os medos e os persas, os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. Quem pode dizer amém? O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Quem pode dar um glória a Deus? Verso 27 diz, ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões na cova dos leões. Que maravilha, né, irmãos? Esse texto é lindo demais. Eu sou apaixonado por esse texto, porque também é um rei pagão que está falando. Por ele conhecer o poder. Olha, o rei Dário, irmãos, ele sabia que ninguém escapava quando entrava na cova dos leões. Ele sabia que ninguém escapava. E Daniel não sofreu um arranhão, meus irmãos. Meu Deus. Olha, o rei Dário, ele era poderoso, ele era um rei de um império. E quando ele viu o que aconteceu, ele não... Olha, irmãos, meu Deus, a gente se emociona. Ele não tinha dúvidas de que Deus era tão grande, irmãos. O Deus daquele homem chamado Daniel. Esse aqui é um texto para você meditar. Esse aqui é um dos textos que quando você estiver passando, lembra da mensagem de domingo? Da virada de ano? Esse aqui é um dos textos para você meditar quando surgir uma situação difícil na tua vida. Eu gostaria que você lesse e meditasse nesse texto e orasse a Deus baseado nesse texto, ok? Nunca esqueça disso, nunca esqueça. O seu domínio não terá fim. Ele diz aqui, ó, que todos no meu reino, os homens, tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele livra, ele é o Deus vivo e tal, e ele nunca terá fim, e o seu reino será para sempre. Que coisa maravilhosa. Ele livra, irmãos, ele faz maravilhas, meus irmãos, ele salva, e olha, ele faz maravilhas na terra e no céu. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Agora vamos continuar? Bora lá? Ainda estamos na introdução, pode deixar aí no tema. Eu quero agora que os irmãos abram comigo Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3. Volta, porque Isaías está lá depois dos livros poéticos, depois de Cântico dos Cânticos. Muito bem. Isaías capítulo 6, versículos de 1 a 3. Olha, vai pensando comigo. Vai juntando aí as peças. Cada texto que nós estamos apresentando para os irmãos. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga comigo, vi o Senhor. Assentado sobre um trono, um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Irmãos, olha aqui. As abas de suas vestes enchiam o templo.
O profeta Isaías viu o Senhor no céu, ele teve uma visão de Deus no céu, e ele viu Deus sentado no trono. E as roupas de Deus desciam do trono e enchiam o templo, irmãos. Essa foi a visão do profeta. Versículo 2. Serafins aqui são anjos, uma classe de anjos exclusiva para adoração. Estavam por cima dele. Nós temos os querubins, que são de proteção de lugares sagrados. Os querubins servem para isso. Ei, eu estou dando uma informação preciosa. Os querubins, eles guardam lugares sagrados. Ok? Tem várias passagens na Bíblia que eles estão em lugares sagrados guardando. Os arcanjos, a classe de anjos chamado arcanjo, é de guerra, de batalha espiritual. E os serafins, eles são de adoração, estão diante do trono de Deus, adorando o tempo todo. Lembrou agora? Aprendeu? Não vai esquecer? Vamos continuar. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 eles voavam. Olha aí, meus irmãos, esses seres celestiais, os serafins. Versículo 3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Vamos aplaudir bem forte o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia! Santo, santo, santo é o Senhor para sempre. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Esse frágil homem falando sobre a tua santidade, sobre o teu nome, sobre a tua pessoa, não é? A pessoa do Pai, não é? Louvado seja Deus. Irmãos, agora, pronto, nós lemos até o 3, não foi? Aí, escutem vocês, escutem. Ei, escutem vocês. Eu sempre fiquei encantado quando eu ouvia, desde pequeno, olha, Deus, ele pega as águas do mundo inteiro e coloca na palma de sua mão. Olha, Deus, ele conta os trilhões e trilhões de estrelas e chama cada uma delas pelo nome. Irmãos, existem infinitamente mais estrelas na nossa galáxia do que os habitantes da Terra. Sabia disso? E olha, a Bíblia deixa claro que Deus chama cada uma das estrelas pelo seu nome. A Bíblia diz também que todas as nações da terra é como um pingo d'água, irmãos. A Bíblia diz também que Deus é tão grande que ele salta por cima das montanhas, das mais altas montanhas. A Bíblia diz também, meus irmãos, que Deus é tão grande que ele mede o universo, a palmos. Meus irmãos, será que ele é grande? A Bíblia diz que ele mede o universo a palmos, sendo que homem nenhum jamais foi capaz de medir o universo e o seu tamanho, o seu comprimento, a sua profundidade, a sua extensão. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. E aí eu poderia dizer mais coisas, mas eu quero mostrar para vocês o texto que está escrito isso. Vocês querem? E tem um detalhe. Ei. O profeta Isaías escreveu o seu livro no ano 700 antes de Cristo. E ele disse que a terra era redonda. Olha que coisa, irmãos,
A Bíblia é um livro que ajuda a ciência. E a verdadeira ciência não entra em contradição com a Bíblia. Pelo contrário, confirma o que a Bíblia já dizia ou já diz há milhares de anos atrás, há séculos atrás. Meus irmãos, por muitos séculos era a crença e a discussão de que a terra não era redonda, a terra era plana. Meus amados irmãos, teve gente que morreu por causa disso, não é? E teve gente que defendia que a terra era redonda e chegou a morrer. Meus irmãos, olha, foram mortos, né? Por causa disso. E eu quero dizer que a Bíblia já dizia no profeta Isaías que Deus está assentado nas redondezas da terra. Olha que coisa, irmãos. Deus está assentado. Tem uma cantora brasileira que diz que Deus mora acima das estrelas. É lindo essas canções que falam da grandeza de Deus. Sabe qual é o texto que eu estou falando? Sabe qual é o texto que eu estou me referindo? Isaías 40, versículo 12. Marque aí na sua Bíblia. Livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos de 12 em diante. Irmãos, tudo isso que eu falei aqui agora, está no livro de Isaías 40, capítulo 40, versículo de 12 a 18. Depois você olha para o 21 e para o 22. Olha aí, ó, o 22. Ele é o que está assentado sobre as redondezas da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É Ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Olha o versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o Eterno, Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ou seja, eu não sou capaz, e nem você, você que também está me ouvindo pelo canal, ninguém no mundo é capaz de entender Deus. O que eu vou estar falando aqui agora, o que eu vou estar mostrando aqui agora, claro, tudo é verdade, mas são como gotas daquilo que realmente Deus é. E a Bíblia diz que um dia nós o conheceremos face a face. Quem pode dizer amém? Um dia nós estaremos na glória com Ele. Um dia nós estaremos no céu com Ele. A Bíblia deixa claro. Jesus Cristo disse assim, ó, em João 14, na casa de meu Pai há muitas moradas. Olha aqui, ó, na casa do nosso Deus Pai. E Ele disse, quando eu preparar-vos lugar, eu voltarei e vos levarei, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. Aleluia. Um dia nós veremos Deus face a face. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos mostrar aos irmãos um tema muito... o primeiro. Quero que vocês olhem e memorizem isso aqui, meus irmãos. Façam de tudo para memorizar isso aqui. Eu coloquei tudo num só slide para a gente não... ficar melhor de visualizar logo tudo e tente lembrar disso aqui, irmãos. O termo, assim, técnico, vamos dizer assim, para essas características, nós chamamos de atributos. Mas no dicionário, a palavra atributos significa características. Por isso eu fiz questão de colocar as duas palavras. Para você entender que atributos são características do ser da pessoa, né? Ou suas características pessoais. E aí, meus amados irmãos, esses atributos aí é da divindade. Diga comigo, divindade.
Só quem tem esses atributos aí é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Vou repetir. Esses atributos e características só pertencem a Deus, o nosso Deus único e verdadeiro. Olha o que eu estou dizendo, vou repetir de novo. Nós cremos no único Deus. Ele é uno em essência. Ele é eterno, mas ele se manifesta em três pessoas. Na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nunca esqueçam disso. Nunca esqueçam disso. O nosso Deus, ele é eterno, ele é único, mas ele se manifesta em três. E esses atributos pertencem ao Senhor Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo, Filho, e ao Senhor Espírito Santo, nosso Consolador. Mas aí eu quero discorrer sobre, claro, a pessoa de Deus, né? Então bora lá. Olha, o primeiro atributo de Deus é a eternidade. Não houve um tempo que ele não existisse. Nunca houve um tempo que Deus não existisse. E depois dele, não vai haver nada, porque ele nunca vai deixar de existir. Isaías 43:10. Veja bem aí comigo. Nunca haverá um tempo que Deus não vai existir. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que saibais e me creais e me entendais, que eu sou eu mesmo, e que antes de mim nenhum Deus se formou, e depois de mim nenhum haverá. Aleluia. Meu Deus, Deus está dizendo, eu sou antes de tudo. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, não haverá nenhum Deus. Então, o primeiro atributo de Deus é a eternidade. O segundo é a soberania, que a gente poderia até ligar uma coisa com a outra aí, mas tem uma pequena diferença. Deus é eterno, ele é o eterno. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando você se referir a Deus, fale o eterno, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O eterno Deus. Isso é muito forte, irmão, é muito profundo. O meu Deus, o eterno, né? Muito bem, soberania. Por que que é importante falar sobre esse aí? Irmãos, em Deuteronômio 6:4 diz assim, ó: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Abra aí a sua Bíblia, porque, irmãos, é um dos textos mais fortes do Velho Testamento, é esse aí, ó, Deuteronômio 6:4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é único. Eu não sou bom de hebraico, eu estudei hebraico 1 ano e meio no seminário, mas eu estou enferrujado. Mas eu sei cantar esse versículo em hebraico. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Quer dizer, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único. Irmãos, olha, não há outro Deus. Não há. Tem uma música que está aparecendo aí nas mídias. Ela é muito bonita, essa música. Ela fala que
O nosso Deus é grande, que não cai uma folha da árvore, que nada acontece sem a permissão de Deus, que Deus faz isso, faz aquilo. Mas eu faço uma crítica a essa música. Sabe por quê? Porque o autor, o cantor, eu não sei se foi uma mudança que ele fez, ele diz, porque o nosso Deus é o maior. Porque o nosso Deus é o maior. Eu quero dizer o seguinte, não está legal essa frase. Porque quando eu digo que o nosso Deus é o maior, eu estou dando margem para alguém crer e acreditar que existem outros menores. E a verdade é que não há outro, irmãos, Deus. Só um Deus, aleluia. Não há outro Deus. Sabe como ficaria bonita a frase da música? Porque o nosso Deus é maior. Pronto. Mas nosso Deus é o maior, dá a ideia de que existe outro, né? Na minha concepção, na minha ligeira concepção. Então o nosso Deus, ele é soberano. Terceiro atributo de Deus, ele é imutável ou imutabilidade. Irmãos, em Malaquias 3:6, o Senhor diz assim para o povo de Israel: eu, o Senhor, não mudo. Malaquias 3:6 está claro. Deus está dizendo, eu, o Senhor, não mudo. Então ele é imutável. Ele tem o atributo da imutabilidade. 4, irmãos. A onipotência. O que significa isso, pastor Isaías? Irmão, significa que ele tem todo o poder. Quem pode dizer amém? Olha o que está escrito em Gênesis 17:1. O El Shaddai. Abra bem aí, ó. Gênesis capítulo 17, versículo 1. Quando Deus se revela a Abraão, é assim que Deus fala para Abraão. Quem pode dar um glória a Deus? Quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Oh glória, anda na minha presença e ser perfeito. Irmão, você sabe por que parece aqui que Deus está dizendo, Abraão, eu te chamei e tu era mais novo, Abraão. 25 anos se passou, meus irmãos, e Abraão não tinha tido o filho da promessa ainda com Sara. E Deus agora aparece para Abraão, ele bem velhinho, e diz, Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão. Quer dizer o El Shaddai, diga comigo, El Shaddai. Você vai levantar a mão e dizer, eu sirvo. Levanta a mão direita, vai, levante, diga, eu sirvo. Mais forte, diga, eu sirvo o Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Aplauda o Senhor, porque Ele é onipotente. Ele tem um atributo da onipotência. Por que onisciente, irmãos? Por que onisciência? A Bíblia diz no Salmo 139 que a palavra não chegou à nossa boca e Ele já sabe. A Bíblia diz que Ele nos conhece, meus irmãos. Ele nos conhece por dentro e por fora. A Bíblia diz, meus irmãos, tanta coisa sobre o conhecimento de Deus. A palavra não chegou à nossa língua e Ele já sabe. A mão dEle nos cerca por detrás e por diante. Meus irmãos, tudo que nós fazemos está patente aos olhos do Senhor. Eu posso ouvir um amém? Ele é onisciente. Eu faço questão de ler esse texto com os irmãos. Salmos 139, versículo 2. Olha aí, ó. Sabes quando eu me assento e quando eu me levanto, de longe penetra os meus pensamentos, esquadrinha o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, conhece toda. Tu me cercas por diante e por detrás. Sobre mim pões a tua mão,
Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado não posso atingir. Esse é o nosso Deus. Diga comigo, onisciência. Ele sabe tudo sobre você. Não há uma pessoa que possa se esconder de Deus. Aleluia. E aí, meus irmãos, a onipresença de Deus. Eu quero agora convidar você para que a gente abra no livro de Hebreus capítulo 4. Vamos comigo, vamos comigo. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Meus irmãos, que texto profundo. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos seus olhos e aos olhos daquele a quem devemos prestar conta. Aleluia. Olha, isso aqui, meus irmãos, é uma das coisas que mais causa assombro no ser humano. Irmãos, uma marca do ser humano na vida é tentar se esconder, é enganar, camuflar, fugir, não é verdade? Existe um ser, ei. O nosso Deus, Ele é tão poderoso, que não há um ser, não há uma coisa no céu e na terra que se esconda dele, irmãos. Isso é muito profundo. Irmãos, quando Deus, tudo que existe está como se estivesse na palma de sua mão. Todas as coisas. Ele não é um ser como a gente. Ele conhece exatamente tudo. Ele sabe de tudo. Portanto, memorize isso aqui, né? É os atributos ou características da pessoa de Deus, da divindade. Nenhum ser humano tem esses atributos aqui. Nenhum outro ser, a não ser a divindade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E por último, irmãos, ele tem esse atributo, não podemos jamais esquecer, porque ele é o Criador, o sustentador e Rei de toda a terra. Olha, meus irmãos, eu encontrei esse versículo e eu parei quando me deparei com ele. Eu confesso para você que eu parei. Essa semana que eu estava preparando a mensagem, na hora que eu me deparei com esse versículo, eu não falei, né? É 1 Timóteo 1,17. Na hora que eu li, meus irmãos, eu fiquei parado. Eu fiquei meditando, irmãos, na grandeza desse versículo. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17 diz: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Na verdade, irmãos, o que eu quero destacar é isso aqui, ó. Ele é o Deus de toda a terra. Ele é o Criador de toda a terra, do céu e da terra. Ele é o sustentador e ele é o Rei. A ideia é que ele governa. Aleluia. Ele fez algo e ele governa, irmãos. Por isso temos inverno e verão. Nós temos as estações. Nós temos, meus irmãos, o sol nascendo todo dia aqui, ó. Quando chega o período das chuvas, chove. As árvores dão o seu fruto. O mar nunca enche, irmãos. O mar não invade a parte seca, como está escrito na Bíblia, que a parte seca Deus fez e colocou limites no mar, meus irmãos. Irmãos, as leis da natureza, o vento, que ninguém
sabe de onde vem e nem para onde vai, meus irmãos. Irmãos, a grandeza, o universo, as estrelas, os planetas, tudo Ele mantém. A terra gira solta no espaço e tudo se mantém no seu devido lugar, meus irmãos. Tudo se mantém. A distância que estamos da lua, irmãos, é perfeita para que nós tenhamos vida aqui, meus irmãos. A distância que estamos do sol é perfeita, porque se estivéssemos mais perto, certamente não haveria vida aqui na terra. Se estivéssemos mais distante, certamente essa terra era uma bola de gelo, não teria condição de ter vida, irmãos. Tudo é perfeito. Ela passa 365 dias dando uma volta no seu círculo, meus irmãos. E ela vai todo dia no seu eixo. Ela faz em 24 horas, todos os dias. Tudo numa perfeição, meus irmãos, sem igual. Oh, meu Deus, este é o Deus que sustenta. Ele é o Criador, sustentador e o Rei de toda a terra. Faltou aí o céu, porque Ele também reina no céu. E aí o texto deixa claro, aqui no verso 17, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, a Ele, diga comigo, a honra, a glória, pelos séculos dos séculos. Diga glória a Deus. Aleluia a esse Deus maravilhoso, irmãos. Agora vamos passar para uma segunda categoria. Bora lá, olha. Só são 2 slides. Hoje está muito curto, né? Que mensagem curta, né? Curta só o slide. Olha aí o que diz, ó. Agora os atributos ou características morais. Essas aí, meus irmãos, se comunicam com a gente. Entende? Não sei se você está entendendo. Eu estou pregando para pessoas inteligentes. Estou chamando a sua atenção. Os primeiros atributos são exclusivos da divindade. Da divindade. Agora, esses aqui, que são os morais, eles se identificam com a gente. Nós também nos identificamos. Deus compartilha conosco esses atributos aqui. É importante você saber essa diferença. Bora lá? Olha aí, ó. O primeiro atributo moral de Deus, irmãos, é a santidade. A Bíblia deixa claro, meus irmãos, em Levítico 19:2, que Deus é santo. Em Isaías capítulo 6, versículo 3, que nós lemos lá no início, não entendi. Certo. Muito bem. O primeiro atributo moral de Deus é a santidade. Aí, como nós vimos em Isaías 66, versículo 3, diz que Ele é santo. Santo, santo. E aquela expressão 3 vezes do serafim, ou dos serafins, é dando ênfase. Diga comigo, santo, santo, santo. Ou seja, santo 3 vezes. Tá bem? Tá bom? E lá em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, fala também da santidade de Deus. Eu quero que vocês abram comigo em Apocalipse 4:8. 4:8, olha aí. 4:8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e aquele que era e que há de vir. Aleluia! Então, a santidade de Deus significa que Deus é santo, totalmente santo.
É por esse motivo que eu também devo ser santo. Olha, ei, a Bíblia diz para você ser santo, porque você serve a um Deus santo. Não combina pecado com Deus. Não combina. Coisas impuras com Deus. Vamos para o segundo atributo. É a retidão e organização. E aí eu quero que vocês abram comigo em Salmo 25, versículo 8. O que diz no Salmo 25, versículo 8? Falando da retidão e da organização de Deus, né? Ele é um Deus reto e organizado. Diz assim, ó: bom e reto é o Senhor, pois aponta o caminho aos pecadores. Diga, bora dizer juntos. Bom, diga mais alto, diga: bom e reto é o Senhor, e Ele aponta o caminho. Sabe o que eu quero dizer com isso? O nosso Deus, irmãos, Ele é um Deus de retidão, organizado, e Ele diz exatamente como Ele quer as coisas. Ei, isso não é grande? Isso não é interessante? Não é poderoso isso aqui? Nós servimos um Deus. Bora lá. Olha como o nosso Deus é único mesmo. Na crença dos outros, das seitas, das crendices, os deuses inventados na mente humana não disseram nada. Não disseram nada. Nunca se revelaram. Então não existe. Mas o nosso Deus, além dele ter se revelado ao homem, ele mostrou em detalhes o que ele quer. Está aqui, ó. Está aqui a prova. Ele é reto e ele mostra o caminho. E ele diz: esse é o caminho. Escute o que eu vou ler aqui. Eu vou ler. Há uma minuciosa. Deus ama o que é reto, é organizado e limpo. Vocês ouviram bem? Vou repetir. Deus, Ele ama o que é reto, Ele é organizado e Ele também é limpo. Nosso Deus também não compactua com coisas desorganizadas, com sujeira e com coisas erradas. Outro pensamento. Há uma minuciosa organização e detalhes em tudo quanto Deus mandou fazer ou que Ele fez. Vamos provar? Por exemplo, você já leu na Bíblia as medidas do tabernáculo que Ele mandou Moisés fazer? Os centímetros. Irmão, Deus dizia até os centímetros de cada coisa. Ele dizia a altura. Ele dizia a largura. Ele dizia a quantidade. Irmãos, o nosso Deus, Ele entrava em detalhes. As medidas do tabernáculo, as cores dos tecidos, se era azul, carmesim, por exemplo. Os materiais, se era ouro, se era prata, se era bronze, a quantidade, o peso. Ele dizia, ó, faça um altar assim, assim e desse jeito. Faça essa mesa assim, assim, de madeira tal. Ele dizia tudo, irmãos. Dizia não, disse. Está escrito na sua palavra, né? Ó, os horários. Deus disse, mate o animal no sacrifício às 9 da manhã. Mate outro às 3 da tarde. Tudo Deus disse como era para fazer. A quantidade de animais que deveriam morrer, a idade, a quantidade, o tipo de sacrifício. E todos os animais deveriam ser limpos, sem defeito e sadios. Olha aí, ó, os animais tinham que ter
boa saúde, tinha que estar limpos, e ele diz mais, sem nenhum defeito, sadios, como eu estou mostrando. Tudo, irmãos, que Deus mostra, ele mostra uma organização, uma perfeição e amor pela limpeza. O calendário que Deus estipulou para o seu povo e as orientações de como celebrar as festas, os dias, os meses, as horas de começar. Meus irmãos, que Deus organizado! O nosso Deus é um Deus organizado. Olha, o modelo das roupas, meus irmãos. Deus, ele é tão detalhista que ele deu o modelo das roupas dos sacerdotes. A função, a idade que eles deveriam começar a trabalhar. Olha, o cuidado de Deus com a comida, diga comigo, comida. A saúde da população, os procedimentos quando alguém adoecia. Meu irmão, rapaz, o nosso Deus é Deus organizado. Ele disse tudo, até o que fazer quando alguém estava doente. Ele falava sobre a roupa. Irmãos, olha, a higiene pessoal, Deus está dizendo na sua palavra, como era que as pessoas deveriam se limpar. Se limpar. Diz mais aqui também, ó, como devia limpar a casa, as roupas e até o acampamento. Daqui a poucos dias nós vamos para um acampamento, não é? Não é? No período do retiro, né? Olha, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus disse, olha, limpe assim, assim, assim o acampamento, porque o nosso Deus é Deus de limpeza. Aleluia. Olha, queridos, concluindo esse tópico. Escutem bem. Os cuidados se aplicam, os cuidados de Deus com a limpeza, com a higiene e com a santidade do povo, se aplicam a nós espiritualmente hoje, no tempo da graça, em relação ao nosso comportamento no mundo, a nossa ligação com o mundo e em relação aos incrédulos, a nossa santificação do corpo, diga comigo, do corpo, da alma e do espírito. É por isso que a Bíblia diz que não há comunhão entre a luz e as trevas. É por isso que a Bíblia diz que não há comunhão do crente com o incrédulo. E não há comunhão do santuário de Deus com o templo pagão. A Bíblia diz que nós somos luzes, nós somos a luz do mundo, nós somos o sal da terra. E é por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos misturar. Olha que coisa, irmãos. Porque nós somos santos. Que comunhão há entre a luz e as trevas? O crente e o incrédulo. Isso é uma lição para nós. Porque no Velho Testamento Deus proibia algumas coisas porque Ele queria nos poupar e queria que o seu povo fosse santo. E quando você hoje não liga para isso, você está desonrando aquele princípio de Deus. E eu quero concluir. Olha aí, ó. Deus é justo também. E aqui eu vou ter que dar uma freada por causa do tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 8, fala da justiça de Deus. Olha, o nosso Deus, Ele é santo. E a santidade de Deus, ela é uma santidade legislativa e disciplinar. Sabe por quê? Porque as leis de Deus são perfeitas. Eu posso ouvir um amém? Sua disciplina ou julgamento também são perfeitos. Suas leis e julgamentos são justos. Olha aí, escuta isso aqui, ó. Proteção à vida. As leis de Deus protegem a vida, protege o casamento, os pais, os filhos, os órfãos, as viúvas, a propriedade privada. Ei, vocês ouviram bem? Você tem uma casa? Você tem um terreno? Pois saiba que Deus é zeloso por aquilo que é seu, por aquilo que você comprou. Deus é zeloso pela propriedade privada. Ele tem leis aqui, ó, para proteger
Por isso ele diz, não roubarás. E esse não roubarás tem muitas outras verdades da Bíblia que ele ensina, que eu não devo mexer no alheio, que eu não devo pegar o alheio. Meus irmãos, a propriedade privada, os bens móveis, a herança, os estrangeiros, os escravos, a saúde, a reparação por danos, advogados, juízes. A Bíblia ensina como Deus trata a reparação de danos. Quando alguém sofre um dano, Deus orienta como ele deve ser reparado. E tudo isso aqui, pessoal, tem base bíblica, não é? Tem base bíblica. Olha, os preços, as balanças, as medidas. Deus zela por essas coisas, meus irmãos. Ai daquele que tem medida errada. Ai daquele que tem o peso falso. Ai daquele que tem, meus irmãos, que causa dano ao seu próximo, enganando esse seu próximo. E olha aí, quanto ao perdão, a punição, quando você comete um erro, está tudo escrito, meus irmãos, na palavra de Deus. Anote aí, por exemplo, Êxodo capítulo 22, versículo de 1 a 5. Levítico 27, 31. Para alguns casos, Deus estipulou apenas as penas de sacrifícios, ou seja, a pessoa tinha que oferecer animal. Para outros, ele estipulou o perdão. Deus, ele agia dessa forma. Em muitas situações, Deus dizia, não, perdoe. Para outros, Deus dizia, repare o dano, pague. Por exemplo, um dos que mais me impressiona, um dos que mais me impressiona é esse texto que eu pedi para vocês anotarem aí. Êxodo 22, versículo 1. Quando a pessoa roubava um boi, ele tinha que devolver 5 bois. E quando ele roubava uma ovelha, ele tinha que devolver 4 ovelhas. Deus está dizendo, não roube. Deus está dizendo, olha, se você roubar um boi, se você roubar R$1, você tem que devolver 5. Se você roubar uma ovelha, você tem que devolver 4. Meus irmãos, e até com relação aos dízimos, quando alguém entregava o dízimo, e por alguma razão ele queria devolver, ou ele mexia no dízimo, ele tinha que acrescentar, 20%, 1/5. Está bem aí em Levítico 27, versículo 31, anote aí. Quando a pessoa dava uma coisa para Deus, era de Deus, e ele usava, ele tinha que devolver e aumentar, 20%. Meus irmãos, e aí, vocês já estão vendo aqui, a última, né? O amor, diga comigo, Deus é amor. Mais forte, Deus é amor. Quem não ama? Quem não ama? Por quê? 1 João 4:8, aquele que não ama, bora lá. Primeira João. Espero que tenha saído aqui na gravação. Querido, eu quero te dizer que esse é o nosso Deus. Eu não vou colocar a conclusão porque não há conclusão. Eu apenas citei gotas. Meus irmãos, que Deus tenha misericórdia de mim. Está falando da grandeza desse Deus. Eu quero convidar você a entregar sua vida para Jesus. Aqui na igreja. E você que está aí me assistindo em casa. Entregue a sua vida para Jesus, aceite esse Deus, entregue a tua vida a Ele, se converta dos seus pecados, entregue totalmente a sua vida, peça o perdão, porque Ele vai te perdoar em Cristo Jesus.
Ele vai salvar a sua alma, Ele vai te perdoar. Faça isso enquanto é tempo. Se inscreva no canal e mande essa mensagem para outros amigos, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor.